Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast que você vê no canal Babi Xavier no YouTube ou versão Pocket no portal IG. Conversas para o mundo. Hoje eu estou aqui com ela que é expert no universo adolescente. Falei que a temporada Deja Vu Adolescência está aberta. E ela é educadora parental, então, na verdade, ela joga o bote de salva-vidas e explica como voltar para a praia sãos e salvos para os pais. Cláudia Alaminos, no Instagram, Clau Alaminos. Exatamente. Que tem feito muitas postagens maravilhosas. A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero agradecer a você, meu apoiador. Você, Print Studio. Print Studio que faz essas canecas lindas, resistentes. Você tem um objetivo, você tem uma arte, você tem um sonho. Print Studio coloca em forma de objeto para você. Tem várias coisas, pode botar na camiseta, pode ser um boné, pode ser um azulejo que é um imã na sua geladeira ou na parte lá do seu escritório, né, que gruda imã lá dos seus objetivos. A sua marca, como é aqui a do Deja Vu. Essa caneca é minha paixão, viu, Print Studio? Muito obrigada. Tem congeladíssimos também. Congeladíssimos sabe que eu não cozinho, por exemplo. Você que cozinha, que bom, mas às vezes você não tem tempo, não é verdade? E você quer uma comidinha com itens, bem fresquinhos, selecionados, comidinha caseira, mas também cuida lá da sua alimentação, da sua linha de dieta. Tem low carb também, então congeladíssimos, vende no Rio, vende em Niterói, entrega em casa. Minha paixão. Buffet Caramelos, quer fazer a sua festa? Bora! Zona Norte de São Paulo está aí para isso. E tem buffet vegano também. Tem o tradicional e tem vegano, tá? E arrebenta. Eu vi uma festa lá de 12 anos, foi de 13 anos. Gente, festa tipo nível internacional, eu amei. Então, assim, eles sabem o que estão fazendo. O Buffet Caramelos está como buffet, com 2 Fs, caramelo, buffet, caramelos, com 2 Ls, oficial no Instagram. E Estúdio João Gatti, vocês estão vendo, né? Tá rolando um glow aqui, ó. Eu tô sentindo, ó. Cabelinhos feitos, unhas feitas, uma maquiagem elaborada, tudo para minha convidada hoje, para você que está assistindo também, porque a gente que trabalha no audiovisual tem uma satisfação enorme de se apresentar no melhor possível para você. Então, Estúdio João Gatti aqui em São Paulo, muitos beijos. E olha, você que quer apoiar o podcast, se você quiser patrocinar, sua marca apresenta Deja Vu Podcast, bora? Vem no inbox do Instagram, Deja Vu com I, Deja Vu Podcast, conversa comigo. E eu vou conhecer, vou apresentar. Apresenta a sua marca para mim, eu apresento a sua marca para o mundo. Vamos conversar sobre adolescência? Vamos, Clau Alaminos. preferido. Pois é. A Vir tem livros aí. Sim. Pode contar um pouquinho do que a gente pode esperar da sua vivência, né? De Sim. educadora parental. Há quantos anos mesmo, Clau? Há bastante tempo. Bastante tempo Como vendo... eu estudo adolescência há mais de 20 anos. Quase 30, para falar a verdade. Então, você é perfeita para conversar aqui comigo. Eu tô mega perdida. Eu já passei da adolescência no estudo da adolescência. Pois é. E eu, como educadora parental, como é uma formação recente, né? No mundo, inclusive... Eu atuo há quase 10 anos, o que já é bastante. Eu fui, sim. sou dinossauro. Precursoras, da educação exatamente. parental. E o livro chama Manual de Sobrevivência para Pais de Adolescentes. E amei o nome, porque é isso mesmo. A gente vai abordar vários, grande parte dos assuntos que dizem respeito à adolescência. A minha intenção com essa série de papos com experts, estudiosos, né, na adolescência é para que a gente forme, pais e mães, uma comunidade que se fala, né, que não fica como o capitalismo gosta e ganha, né? Sou contra o capitalismo, não, mas a gente tem que apontar o ônus da coisa, né? O capitalismo trouxe para a gente a ideia de que tudo tem que ser resolvido nos esquemas privados, né? E não, a gente tem que debater na arena. Olha, estou tendo essa dificuldade com minha filha, com meu filho. Você também? Como é que você resolveu? Porque, às vezes, um ou outro pai, até por uma intuição, uma felicidade, né? Um eureka, resolve bem aquilo, né? E é onde você vai estudar esse pai, né? Você vai ver, né? Dentro do que ele está trazendo, que, de repente, ele não está conseguindo fazer,
tem outras coisas que você vai perguntar, mas e isso? Uhum. Vai esperar que haja um problema e ali não há, porque ele resolveu de uma forma que, poxa, que simples e efetivo. Caramba, Por que que bom. que eu não tentei isso, Né? Então, uma das coisas que eu conversei com a delegada Lisandréia, né, Savariego, gosta muito de você. Eu também dela. É. É recíproco. O William Borghetti, né? Eu tô vendo que vocês são uma comunidade de pessoas que Somos. ajudam os pais, né? Uhum. Ela na parte ali virtual, dos crimes virtuais, está em cima 24/7, gente. É um negócio... É um negócio horroroso, pra falar a verdade. Porque né? ela lida com as coisas horrorosas da Sim. realidade. Ela é uma policial maravilhosa e teve um momento que eu pensei assim, caramba, eu quero trabalhar com eles. Qual expertise eu posso galgar, né? Eu tenho a formação da psicologia. Qual expertise mais eu posso galgar? Porque é isso, né? É a vontade de resgatar pessoas mesmo, né? Então, tive com eles, a gente falou coisas muito, muito pertinentes. Aí teve uma hora que eu falei, bom, mas tem uma coisa que eu fiz, vê se funciona. Porque é isso, a gente tem que perguntar, né? Tô aqui como mãe e pai que perdido mesmo, que tá passando pela primeira vez pela adolescência de um filho. Falei, tem uma coisa que eu fiz, foi o seguinte, eu fui em quem me fornece, lá em Niterói, é a Predialnet, né? Não tem aqui, eu acho, mas Predialnet, tem controle parental no fornecimento do Wi-Fi aqui para casa? Babi, tem. Vai lá no site, tal, faz assim, 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 deu os passos, super simples. E eu posso escolher, e assim, de segunda a sexta, ou segunda às terças e quartas, e aí o restante não, ou final de semana, estica um pouquinho e tal. Botei lá. Já que Ou ela seja... acorda e tem que estar 7 horas na escola, ela tem que dormir, 8h30 já tem que estar se preparando, gente, 9 horas, né? Porque adolescente tem que dormir bastante. Uhum. Né? Tá até dormindo menos do que deveria, mas calma. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali de 9... Não, eu coloquei de 10, porque eu teria que ter 1 hora a mais para passar o rodo no follow-up meu do dia, mas recolho todos os... Vê se eu estou fazendo alguma coisa, né? Vê se tem sentido, né? Pode comentar isso, e se tiver histórias sobre isso, pode trazer, porque a gente aprende muito com histórias, né, Clau? Claro. Eu tiro todos os... Tiro o tablet, tiro o celular. Agora ela ganhou o notebook do pai. Muito legal, pai. Mas eu vou tirar tudo, tiro mesmo. Tiro. Coloco no meu quarto, escondo cada dia num lugar. Por quê? Para ela não ter a tentação de... Taram, taram, E a mamãe taram, dormindo. taram, 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 sabe? Né? Que vai ali assim, bem mudinha como a pantera cor-de-rosa. Quem é da minha idade sabe essa referência. Então eu recolho todos. Às vezes ela chia muito. Às vezes mas ela entende. Não, eu terminei de desenhar. Eu falei, mas para isso Acabou. existe amanhã, né? Termino de desenhar amanhã. Porque realmente ela faz uns trabalhos de desenho, posta, então ela tem que terminar. Mas enfim, eu falei, ó, tiro tudo. E eu botei pro Wi-Fi não funcionar de 10 até 5h30 da manhã. Por favor. Porque acorda 5h40, 5h50. Tá de bom tamanho? Perfeito. Perfeito. Eu acho que de tudo que você falou, o que a gente... porque o controle de tempo é sabido, né? Muito dito. Mas essa história de não deixar os dispositivos eletrônicos no quarto durante a madrugada é algo muito importante a ser feito se você tem um adolescente em casa. Eles não têm autocontrole por pressuposto. O cérebro deles não está formado para ter essa autorregulação do tipo, eu vou dormir, eu não vou mais mexer no Uma celular. responsabilidade. Então, assim, a gente precisa ajudar de alguma forma. E não tomar por rotina isso... Eu acho muito importante. E, Clau, o que eu expliquei para ela, não expliquei bem, porque eu não entendo tanto, não é minha área. Mas o que eu li uma vez, eu falei, nossa, eu tenho que contar isso para a Cíntia. É que, assim, o dispositivo, ele tá ali, a gente não desliga mais ele, porque ele tem o alarme que vai de manhã acordar a gente, porque de noite vovó pode ligar com algum problema e eu tenho que sair rápido para levar num hospital. Isso tudo pode acontecer. Então, Claro. a gente não desliga mais. Mas eu passei a colocar o dispositivo dentro, porque eu tenho uma cabeceira que tem vidro e madeira e tem uma parte dentro, assim, que eu posso pegar rápido por dentro. Não é nenhuma gaveta, mas ela é um nicho, né? Então eu falei, cara, de repente eu estou conseguindo impedir, porque ele emite ondas, não Sim. emite?
Aí eu Isso já não entendo atrapalha. muito. Sim, a vibração, É. alguma luminosidade na hora de Sim, uma chamada. na hora que ele dá uma notificação. Então, Sim. o que, que eu fiz? Eu deixo ele ligado, eu diminuo um pouco o volume, sim, e eu deixo ele para dentro desse nicho, como que num impedimento, para impermeabilizar, assim, nem para impedir Aham. aquelas ondas que ele fica emitindo lá. Porque tem, gente, quem entender disso, manda nos comentários, gostaria porque de eu vou saber. amar saber. Aham. Mas é isso, ele emite umas ondas. E a gente emite ondas no sono também. E atrapalha muito, atravessa. Então, você ter um dispositivo muito do lado ali, normalmente é na reta da cabeça da gente, né? Aqui, Porque né? a cabeceira e o travesseiro estão na reta. Então, atrapalha muito a qualidade do sono. E eu expliquei isso para ela. Falei, tá para além da questão de, oba, obrigada. Obrigada, Catriel. Amamos você, Catriel, obrigada. Justamente isso. Enquanto eu estava falando aqui, o Catriel, a gente estava pesquisando. Olha, o uso de celulares próximo à hora de dormir é prejudicial para a qualidade de sono, para a saúde em geral, devido à luz azul emitida pelas telas, que interfere na produção do hormônio do sono, a melatonina. Né? Tem inibição da melatonina, qualidade do sono comprometida, né? Mesmo que você tenha ali a quantidade do sono, mas se a qualidade é ruim, você tem um cansaço diurno, exaustão rápida, dores de cabeça, mal-estar físico, e às vezes você pensa que é outra coisa. Exatamente. É um sono ruim. Estimulação mental. Quem não? Uhum. Quem não está domando o cérebro? Hiperestimulado, né? Hiperestimulado significa o cérebro está ali, mesmo que só tenha uma coisa para prestar atenção, ele tenta arrumar 10 outras. Né? Sim, sim. Não está legal isso. A longo prazo, interrupção crônica, dicas para uma... Olha, obrigada, Catriel. Temos aí... Depois eu vou descobrir disso que eu estou falando Das ondas. das ondas, né? Mas é isso, né? Então, eu faço isso, eu tiro, né? E legal essa coisa que talvez pai e mãe não tenham pensado de entrar no site do fornecedor Sim, de Wi-Fi sim. e fazer um controle parental ali. Né? Já na entrada do Wi-Fi em casa, né? Pode não servir para todo pai. De repente, pai e mãe tem estúdio musical ali embaixo da casa, precisa de Wi-Fi, enfim. Mas aí põe uma... Não, aí põe é uma roteado. exceção também, né? Não, mas aí põe um Wi-Fi diferente. Com outro, põe um Wi-Fi só para o estúdio, gente. Enfim, soluções, né? Mas precisamos lidar com nossos filhos e as dificuldades de hoje. Catriel, põe para gente no Instagram, Clau Alaminos, porque tem umas postagens que eu queria muito que Clau comentasse para a gente, uma forma, gente, de vocês conhecerem um pouco do trabalho da Cláudia, que me chama muito a atenção. E uma vez eu vi a postagem dela, passei a seguir e passei a ser beneficiada com coisas que eu não estava pensando e que ela já pensou. Né? Já aprofundou ali, e aí eu, puxa, nossa, eureka, não tinha visto isso. Separei algumas para a gente comentar aqui. E aí, ao final, eu queria que você me dissesse tudo que você está fazendo, como as pessoas podem estar com você presencialmente, palestras e tudo, cursos online, o que você der. E sei que vem livro aí. Por favor, te peço o lance depois do carnaval, porque no carnaval... Sim, o Brasil fica embolado. Embolado, né? E se você tiver dicas para como a gente pode lidar com o adolescente e o carnaval, porque tem muitos bloquinhos, né? Tem muita bebida, tem muita coisa. Então, Clau Alaminos, gente, ó, tá vendo? Educadora parental, ajudo você a viver em harmonia com o seu adolescente, oriento pais online, aulas, palestras, rodas de conversa. Não vejo SMS. É verdade, porque às vezes você manda uma mensagem por uma via... Já recebi várias, eu fui ver 1 mês, 2 meses depois. Falei, não, preciso avisar para ninguém mandar. Não, arrasou. Tem site, tem... Obrigada, Clau. Olha, vamos ver. Tem uma postagem... Eu acho que essa é a primeira de todas aí que eu fixei. Essa primeira de todas, vamos lá. Olha quantas curtidas, você viu? 176 mil. 1000 curtidas, né? Você chegou a impulsionar essa... Nunca. Então viralizou. Impulsionei nenhum dos meus posts. Eu cheguei a esses
quase 213 mil no orgânico, 100%. No assunto, Eu né? nunca Falando do gastei conteúdo. R$1 com o Instagram. O Instagram não deve gostar muito de mim. Mas a gente gosta, então vamos manter. Então, Aqui, ó. Legal você estabelecer isso. Esse post foi feito por mim. Se o virem por aí com outra autoria, saibam que é porque cópia. teve vários plágios. Teve plágio. Várias seguidoras minhas falaram, Cláudia, olha isso aqui. As mesmas palavras, trocaram um desenhinho. E assinavam? E assinavam. E não Não, punham gente, o crédito. feio. Por isso que eu pus isso. Porque eu falei, eu não vou conversar com essas pessoas. Não preciso, não E quero. só perfis. Eu só vou deixar aqui, eu tô deixando aqui, assumindo a autoria. Sim, eu sou eu. E se alguém quiser contestar, venha conversar comigo. Ninguém nunca veio, né? Não vai eu sei vir que eu porque dá para provar quem postou primeiro. Sim, tem né? horário, Então, dia, tem horário, né? Tem tudo certo. Então, que exemplo, tá certo. É impensável que uma mulher publique o post de outra sem dar créditos. Né? É impensável que essa mulher possa falar sobre violências invisíveis entre meninas. Sim. E aí é o que a gente estava falando antes desse podcast começar. É legal que a gente a Clau, né? Clau vai falar agora do que está acontecendo entre meninas. Abre o verbo, por favor. Uhum. Porque isso se desdobra na juventude, na vida adulta, mulheres que dizem sou feminista, defendo os direitos, defendo a equanimidade, né? Sou igualitária, mas nossa, você viu aquela mulher lá? O que aconteceu com ela? Ela tá uma troncha. Tá estranhíssima. Ela não era assim, não. Não, porque aquele marido... Você viu o filho dela? Você não sei o quê? Você viu sei lá o que dela? Nossa, chegou naquele carro, ou o que seja. Isso não é sororidade. Isso não é corrente de pensamento feminista. Aliás, existem feminismos e nenhum deles contempla a gente fazer isso, tá, gente? Então, tá todo mundo construído na mesma cultura, né, Clau? Sim. Cedendo às tentações e fazendo essas coisas terríveis aí de plágio e de tudo. Me fala sobre isso. Vou falar. Por favor. Falar. O que está acontecendo entre as meninas? Eu escrevi esse post mobilizada, assim, de coração. Meu coração estava muito pesado. Foi numa semana, eu escrevi... Era uma quinta-feira, quando eu escrevi esse post. E desde a segunda-feira desta semana, eu recebi uma coleção de pais e mães com este sofrimento. Minha filha está sofrendo na escola, minha filha está sendo excluída, minha filha não quer mais ir para a escola porque não tem nenhuma amiga. E sempre as filhas, as meninas. E aí eu falei, gente, não é possível. Eu fui uma menina que sofreu bullying. Ah, é? Eu sofri muitos anos de bullying. Que tipo de bullying? Bullying nunca foi físico, eu nunca apanhei, né, no bullying. Mas eu recebi apelidos, pessoas diziam que tinham nojo de mim. Foi uma coisa tão... por tantos anos, foi mais de 4 anos. E você não contou para os seus pais? Então, essa é uma questão que eu preciso trazer hoje. Quem sofre bullying, evita contar, porque tem muita vergonha. Eu talvez compare, seja uma comparação muito... dramática, talvez, para alguns. Mas, assim, tem mulher estuprada que não denuncia porque tem vergonha de ter sido estuprada. Tá bom, é um exemplo. Entendi assim, perfeitamente. Muitas vezes você é a vítima. É. Mas você é tão constrangido, você fala, mas por quê, né? Entendi. Como é que eu vou abrir isso? Então, eu passei vários anos sem contar para ninguém. Até que um dia me trancaram no banheiro da escola. Eu fiquei, eu não sei quanto tempo, não sei se foi muito ou se foi pouco. Só sei que eu acho que eu tive uma crise de pânico, porque eu não conseguia sair. E a hora que a moça que limpava o banheiro da escola me achou, eu estava em prantos, estava transtornada, e ela me levou até a coordenação. E aí eu falei para a coordenadora o que estava acontecendo, né? Tomei coragem, falei, agora você eu falou que já preciso estava dizer. um tempo acontecendo. Eram 3 meninas. As mesmas meninas? Sempre as mesmas. Vocês estão vendo hoje Clau arrasando na internet? E aonde vocês estão, 3 meninas? Você não precisa falar isso, não. Deixa que eu defendo você. Aonde vocês estão? Escreve para mim, amor. Vamos conversar? Onde é que vocês estão? Vamos ver. E aí, então, eu falei com essa coordenadora. Olha mesmo. Nossa, fico brava, sou brava, sangue ferve. E aí eu fui falar com essa coordenadora. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, olha, tem 3 meninas que estão fazendo. Eu passo por elas dizem que tem nojo de mim, que elas não querem olhar pra minha cara. E eu, assim, né? Falei tudo, abri meu coração para esta mulher. Bênção. E esta mulher falou o que pra mim? O que você fez para elas te tratarem assim? Aí eu falei, nada. Eu não fiz nada, eu existo. Eu existo. Aí ela falou assim, não.
Então, assim, é o seguinte, você vai e pensa no que você pode estar fazendo que ocasione isso e depois a gente conversa. Foi isso que eu vi. Você acha que, dentro dos seus estudos, que essa abordagem está se modificando com o tempo? Acho que tá. Hoje se sabe muito. Não existia nem a palavra bullying para nós brasileiros na época. Eu tenho 58 anos. Era americana. Eu tenho 51. A gente não falava assim, não. Não existia não essa falava, concepção. bullying, acho que não. Mas era bullying. E aí eu acho importante frisar para os pais, porque muitos pais falam assim: meu filho brigou com outro na escola, é bullying. Tudo que acontece dentro da escola é bullying. Para ser calma. bullying, precisa cumprir 3 fatores. Primeiro, não pode ter uma causa aparente no sentido de eu fiz algo para você. Se eu nunca te cutuquei, eu nunca falei mal de você, e você pratica alguma violência sobre mim. Então, não tem uma causa aparente que não seja aparência física, é preciso que seja intencional de uma maneira quase sem motivo. É do 0 a 100. É do nada. É meio que do nada, né? Tipo, gostei de você não. Isso, não né? fica com a sua Tipo, cara. Você é alta, você é gorda, você é deficiente, você é qualquer coisa. Você participa demais na aula. Para de ficar perguntando. Você tira nota alta. Ou você é burra, você não aprende nada. Você não quer matar a aula, você quer assistir a aula. Vale tudo. É um leque imenso. A segunda coisa é que ela precisa ser repetitivo. Se a gente briga uma vez na escola, isso não foi bullying. Agora, se alguém sempre pega a mesma pessoa e é repetitivo por um espaço de tempo, isso também caracteriza o bullying. E a terceira é que precisa ser entre pares, então entre alunos, ou entre colegas de trabalho, ou entre membros de um time de esportes qualquer, mas que tem um desnível de poder. Eu sou socialmente mais poderosa, eu sou economicamente mais poderosa, intelectualmente mais poderosa. Então, eu acabo fazendo algo contra você porque você pode menos. Essas 3 características às vezes precisam nem estar presentes. Às vezes nem mas a ideia de que eu sou mais forte, eu sou mais bonita. Eu sou mais popular. Sou mais popular. Exatamente. Então, assim, o bullying, ele... especialmente entre as meninas, que foi o que eu coloquei, essas violências invisíveis geralmente podem ser caracterizadas como um tipo de bullying. Está na nossa lei de 2024. Essa lei contempla a exclusão como um tipo de bullying. E ela... Praticar a exclusão de uma menina num grupo de meninas, num recreio, num trabalho escolar. De maneira persistente, cumprindo esses 3 aspectos que eu falei, sim, pode ser caracterizado como bullying. Então, eu fui estudar isso, né? Eu comecei a escrever um livro sobre isso. Eu queria ter te conhecido há 2 anos atrás. Eu tô chorando aqui porque... E, na verdade... Minha filha não passa... Não sei se não passaria, mas... Eu estaria lá com a lei, com tudo. Essa lei é de 24. Então, se te dá um quentinho no coração, a lei que criminaliza o bullying é de 24, do ano passado. Mas, e eu fui estudar. E aí, assim, o que eu encontrei, né? Ainda estou em fase de preparação, mas o que eu encontrei, assim, o bullying entre os meninos, ele é mais físico. E ele, por isso, mais identificável, mais facilmente identificável. E, obviamente, mais facilmente combatido. Entre as meninas, para as meninas, nós não somos educadas para a violência física. É feio. É feio uma menina ser bruta, ser violenta. Então, a gente aprendeu que se a gente quer agredir alguém, a gente precisa ser sutil. Essa é a grande questão. Eu dei uma palestra segunda-feira desta semana, hoje é quarta, para 220 adolescentes numa escola aqui de São Paulo. Qual escola? Acho que eu posso falar, né? Eu tô te perguntando porque... Que bacana. San Nicolas, obrigado por ter levado Clau para conversar com seus adolescentes. E eu fui falar justamente sobre as violências invisíveis nas interações entre os adolescentes, não só entre as meninas. Por quê? Porque, na verdade, tem um documento da Unicef que chama Behind the Numbers, que fala sobre... Atrás dos números. Isso. E esse documento diz que está havendo, mesmo entre os meninos, um decréscimo do bullying físico, o bullying escancarado. E um aumento do bullying emocional, relacional e o cyberbullying.
Porque a gente tem uma tela Exato. na nossa frente. Então, você está vendo, mesmo entre eles, o que ainda é mais comum o físico, mas está havendo uma mudança de padrão. E com as meninas... Bacana você denunciar isso. Porque a gente tá... Como as escolas têm conhecimento hoje existem 2 leis que falam de bullying. Uma que institui um protocolo anti-bullying dentro das escolas e outra que criminaliza o bullying, o cyberbullying. Então, isso tudo leva a escola a olhar mais de perto. As escolas têm o maior interesse em olhar para isso e evitar que isso aconteça, porque isso é problema para elas também. Elas podem sofrer processo desses pais dos filhos que foram agredidos, por exemplo. Mas então, a necessidade de quem pratica o bullying ser mais sutil mesmo. Porque eu não vou escancarar, porque senão a escola vai me chamar e meus pais vão ser chamados. Isso tudo acontece. E por isso que a gente tem visto um aumento, inclusive, da parte dos meninos. Mas entre as meninas, aquilo que você estava dizendo, entre as meninas, a gente precisa, como mulheres adultas e mães, fazer um certo meia-culpa. Porque a nossa ação fala muito mais do que as nossas palavras quando a gente educa filhos. Sim. Não importa, meninos e meninas. E como é que é o comportamento típico da mulher? Você vai num casamento, tá todo mundo produzido, arrumado. Aí você encontra uma pessoa que faz 10 anos que você não vê. Ai, que bom te encontrar. E aí, como você tá linda, né? Aí, no carro, na volta, você fala... Vem comentando a real. Você vai falar, nossa, aquela pessoa engordou 10 quilos. Você viu que coisa... Nossa, tá Detestei acabada. o vestido dela, que mau gosto. Seus filhos estão vendo. Nossa, fulana casou mal, né? Nossa, você viu, tipo, qualquer coisa assim. Então, assim, a gente é muito crítica. A gente tem que fazer esse meia-culpa e a gente precisa dar melhores modelos para as nossas meninas. Olha, ontem, uma mãe me procurou falando assim, eu recebi uma queixa de que minha filha está praticando bullying. Eu não sei quem é essa filha de quem falaram para mim. Porque a minha filha, aqui existe dentro de casa, é completamente diferente. Nossa. Era uma dor. Quando acontece isso, por que tá havendo essa dupla... Porque, na verdade, essa normalmente, persona fora, né? Essa persona fora está seguindo alguém. É o desejo do pertencimento. É o desejo de não ser o próximo alvo, talvez. Obrigada. Então, assim, eu vou fazer... Porque senão, aquela líder lá que tomou a iniciativa Se eu não aderir, vai me crucificar depois. Então eu vou aderir. Exatamente. Posso nem fazer ali, ser a que faz, mas eu tô na turminha. Sim. Eu tô na que não desfaz. Ufa, né? Tô livre dessa. Eu tô na que não impede. Exatamente. Então, assim, essa é a questão. É muita dor de ver sua filha envolvida numa coisa dessa, se você, moralmente, eticamente, os seus valores apontam para o lado oposto. Como é essa sofisticação na prática? O que se faz? Na verdade, se orienta. Eu quero chamar para sua postagem, que as pessoas vão na postagem, Sim. viu? Guardem as cartelas dela da postagem. É a primeira, Printem, copiem. Pega aquele aplicativo Repost. Ele é ótimo. Que você guarda no seu rolo de câmera, bota no seu e-mail, bota no seu bloco de notas, é ótimo. Então, na verdade, a gente precisa sentar e conversar com essa menina. Porque, normalmente, neste caso dessa mãe que eu tô te falando, essa menina tá amedrontada também. E não dá... Pertencimento é oxigênio que adolescente respira. Ele precisa pertencer. E não há medo maior. Adolescente faz coisas que ele sabe que são arriscadas. Vou aqui pegar as postagens. Tá. Enquanto você explica para mim. O adolescente faz coisas que ele sabe que são arriscadas simplesmente, muitas vezes, para chamar atenção ou para pertencer a um grupo. Então, assim, não é só... A questão não é meramente moral. Né? Então, a gente precisa chamar e conversar. E a gente precisa dar... Que eu falei até na palestra de segunda. A gente precisa dar função para os espectadores. Porque os espectadores, eles são a chave deste processo. Porque quem pratica porque quer aparecer. Os espectadores são os que não estão ali... Não são nem o agressor, nem a vítima. Eles estão ali olhando, às vezes dão risada, às vezes ficam com medo, às vezes fogem, às vezes fingem que não viram, né? Se perguntam, não sei de nada. O espectador, nesse sentido, ele é a chave mestra. Porque ele pode se posicionar, que eu estava falando para esses garotos e garotas com quem eu conversei. Falei assim, está vendo alguém sofrer bullying? Não vai se meter contra o valentão.
porque você vai se dar mal. Agora, que tal você tá vendo que o negócio tá ficando ruim para uma pessoa que tá sofrendo bullying? Que tal chegar lá e falar assim, olha, eu preciso te falar um negócio. Dá licença, vem aqui rápido que... Pronto, tirou, Desfaz desviou, a situação, desfaz. quem estava sendo agredido para outro lado. Sim. E depois comunique um adulto de confiança. Então, os espectadores têm um papel muito nobre nesse processo e muitas vezes eles nem sabem que tem. E aí eles se submetem a fazer o que essa filha dessa moça fez por conta disso, porque eles não sabem o que fazer. Então, o máximo que eles vão tentar fazer é salvar a própria pele. Entendi. Dá para fazer um trabalho belíssimo com essa turma. Que você colocou isso, que o não é grito, não é xingamento, não é visível, né? É um convite feito na frente de quem será ignorado. Eu gostei disso. Muito comum. Oi, fulana, você vai na minha festa? Isso. Você também, ciclana, você também. E aí tem uma pessoa na tua frente, e aí você olha e vai embora. E você sabe o que está pior? Você sabe que essa pessoa que está na tua frente, que não foi convidada, fala assim, você não vai porque não tem lugar na van. Tá assim, tá dito, tá posto. Tá dito, tá posto. dito, não tá nem dissimulado. Então, assim, isso tá muito comum. É uma maneira de tripudiar mesmo, de humilhar o outro. Então, a coisa tem tomado um rumo muito perigoso. É o grupo que combina de excluir, né? É tudo um comentário disfarçado de brincadeira. E você sabe que tem dança de cadeiras? No sentido de, nós somos um grupo de 6. Só que hoje nós vamos combinar que a Babi não vai participar. Então, a Babi não pode almoçar com a gente. Ai, Babi, olha, você é a bola da vez. Desculpa, mas hoje ninguém aqui é sua amiga. E como é que se decide isso, gente? Se decide em grupo ou se decide pela líder. Sempre tem uma ou duas líderes. Se decide assim, hoje eu não tô afim de ficar com a Babi. E aí a Babi não senta com a gente para comer, a Babi não vai participar da conversa ou da brincadeira, dependendo da idade. E os motivos são... Cara, eu fico Zero pensando nos motivos que podem vir, que às vezes não são conscientes mesmo, tipo... Porque a Babi passou e aí o menininho que a líder estava olhando, olhou assim, oi, Babi, tudo bem? Né? Às vezes tem às isso. vezes tem isso, né? Ou não só, vamos tirar o homem da equação, porque nem sempre eles são o... Não. Mas às vezes porque tirou uma nota melhor, às vezes porque a professora chegou junto e falou, pô, ótima pergunta. Nossa, legal. Aí a líder fica... E às vezes não é nada, Babi. Às vezes não é nada. Zero. Não Não é aconteceu possível. nada, não teve um gatilho. É um modo de existir. É um modo de modo dela afirmar a liderança. Eu mando. Hoje tive uma insatisfação em casa. Meu pai falou tô de mau humor. muito mal comigo e eu tô muito brava e hoje eu vou excluir a Babi. É isso? Exatamente. Gente, tipo, né, uma coisa de dominó, De dominó. né? E em bullying é muito comum o dominó. Eu pratico contra você porque eu sou mais forte que você e você vai praticar contra a outra. Pra oprimir outra que eu muito considere... a vítima que também é agressora também. Os muito oprimidos comum. oprimirão? Sim. Não, gente. Tá difícil. Por isso que a gente precisa entrar e conversar tanto individualmente quanto em grupo. Fala né? da questão da comparação também. A comparação a gente está vendo, né, na psicologia, como ela é... Nociva, né? Nociva, né? É adoecedora e tal. A comparação, na rede social, né? Que você então, escreveu a comparação aqui, está ó. muito como uma padronização. Se a gente for pensar na nossa adolescência, a gente se comparava com quem? Quem que você queria ser quando você era adolescente? As artistas que eu via na televisão. Isso. Aí eu vim trabalhar na televisão. As artistas, as meninas populares da sua escola. Você queria ter um cabelo, às vezes, parecido com o delas, uma bijuteria que elas usavam, alguma coisa. Pode ser, E pode quem ser. mais? A menina ser, capa da talvez. Capricho. Assim, como é que ela chegou até ali? Que é isso? Como ela era linda. Ai, como é que é esse caminho? São Paulo é muito longe? Né? Então, essas eram os padrões. Esses eram os padrões que a gente queria seguir, pertencer a eles, né? Então, se você perceber, assim, as meninas populares da escola passavam vários anos com a gente, né? Estavam lá acompanhando o nosso crescimento. Eu fui fazer uma outra coisa, eu te conto, mas termina. Tá. Eu tive que ir um outro caminho para não passar por isso. Depois você me conta. Que eu não era popular nesse sentido, não. Não era a mais arrumadinha, a da bijuteria linda. Eu não era essa, não.
Então, assim, a menina passava, né? A menina da escola passava vários anos com a gente. A menina, a atriz da novela, principalmente a atriz adolescente, ou a que fazia o par romântico com aquele ator lindo que a gente se derretia, essa daí passava vários meses na televisão fazendo a novela. Porque as novelas, inclusive, duravam mais. Exatamente. E a Capa da Capricho passava um mês pendurada na banca ali. Yes. Então, assim, olha só a perenidade dessas comparações e o número reduzido dessas comparações. Hoje, a gente abre a internet, tem influencers do mundo inteiro se revezando 24/7. E nos filtros e nas IAs também. Sim, aperfeiçoando mais ainda dentro de um padrão aí que, sei lá. Um padrão que é irreal. Tem as multimilionárias que estão expondo sua vida. E aí você fala, bom, mas eu tomar café numa caneca e a outra está dando leite numa bachela Cristófoli de prata pro cachorro. Saquei. Entendeu? Então, assim, todas essas comparações mostram para essas adolescentes o quanto elas são menores, elas são menos. Todo mundo na internet é mais bonito, mais rico, mais magro, viaja para lugares melhores e come em restaurantes melhores. E eu sou uma pobre coitada. Eu preciso muito participar deste mundo. Eu quero pertencer a esse mundo. E aí a gente tem um movimento muito... cruel. Eu não tenho outra palavra. Ok. Porque é de tentar se adequar a uma coisa que nem é real. Pois é. Que não existe. E aí elas vão comprar skincare, passar ácido hialurônico na pele com 11, 12 anos. Elas querem mudar o cabelo. Aliás, tem que ter regulamentação para isso, né, gente? Vamos combinar. Precisa. Os ebiatras e os dermatologistas estão poderosos da vida. Falar nisso, ebiatra, já ouviu falar? Ebiatra é o médico que cuida do e da adolescente. Isso mesmo. A gente tem pediatra, a gente tem o ebiatra, depois a gente tem o médico da família, o adulto, e lá na frente, que todo mundo vai chegar lá na frente, porque a intenção é essa. Espera. A alternativa é não estar vivo, é o geriatra. Isso mesmo. Aliás, não tenham preconceito. Vai ao geriatra, para com isso. Ai, não quer viver. Vai ao geriatra, gente. Mas por que não? Vai viver bem. Exatamente. Ebiatra. E os ebiatras estão muito bravos com isso por conta... não sei se você ficou sabendo, acho que foi ano passado, ou foi no começo desse ano, que uma loja de cosméticos de cosméticos em Nova York fez um lançamento de uma linha para adolescentes. E o lançamento dessa linha parecia um show de rock. De tamanho número de meninas. Eram milhares de meninas querendo comprar esta linha de maquiagem. Então, assim, é algo assustador. Era uma coisa um pouco mais vagarosa, essa coisa de curtir uma make, de entender, né? Entender o que é adequado para sua idade. E o adequado num sentido do entendimento. Não é moralista. Por exemplo, eu até vou somar isso com você, esse saber, assim. Gente, a maquiagem, quando dizem, usa maquiagem para esconder os seus defeitos, isso é uma falácia. Isso é uma bobagem. A maquiagem é para ressaltar você. A maquiagem é como os guerreiros usavam nos rituais. A maquiagem, ela precede a gente, né? A pintura no rosto é uma coisa muito importante. Então, você não tem que ir assim, eu vou fazer... Nossa, e quando eu tirar a maquiagem, ninguém nem vai me reconhecer de tanto que eu me mudei com a maquiagem. Você pode fazer isso para uma personagem de teatro, você pode fazer isso porque você está tentando ficar parecido com um ator tal e você saca dessa caracterização. Tem muitos artistas, né? Make-up artists, artistas de maquiagem que fazem isso. Maravilhoso, tem uns tutoriais incríveis para isso. Mas isso não é para você fazer todo dia e ser uma segunda pessoa no seu dia a dia, né? Da escola, da faculdade, do trabalho, da vizinhança, ou do que seja. Não é para isso, sabe? Então, maquiagem não é um disfarce, tipo, não quero que ninguém me veja, vou me maquiar. Maquiagem é uma celebração. Então, adolescente não precisa ainda. A identidade não está totalmente formada. Você tem que celebrar de outras formas, e pode de outras formas. E aguenta com essa pele maravilhosa aí, segura a onda, porque se você não souber no futuro, ou como adolescente agora, vou dizer, tirar essa make do rosto, tirar esse skincare, porque ele também faz os poros não respirarem, né, Clau?
você vai prejudicar a sua pele se você não souber tirar isso, né? E normalmente o adolescente não saca de todos os protocolos, porque é um rolê, né? um É uma rolê. estrada fazer protocolo de skincare. Então, é interessante ter um ou outro que vai ter ali uma coisa... Hidratar, porque... Algo que um especialista deu especialmente para sua pele, Sim, de acordo com o sim. seu tipo de pele, o lugar que você vive, Isso. se tem muito sol, se tem pouco se sol. é muito seco, Exatamente. se tem muita poluição, se você vive no ar-condicionado por alguma contingência, aí sim, aí você vai precisar de uma coisa, né? Ou se você está tendo muita acne, poxa, você quer alguma coisa que seque essas acnes, mas aí é um tratamento conjunto, né, Clau? Sim. É uma médica para cuidar por dentro, para a acne não explodir dessa forma. Sim. Né, e a outra ali que vai cuidar por fora para também secar e não tal. Quer dizer, é tudo lógico, não deixa mais. marca. Mas aí é um outro, né? É outro universo. Mas entender skincare como identidade para adolescente não faz sentido, né? Acho. Não, né? não para faz mim sentido. não faz sentido. Fora o fato de ser prejudicial realmente para a saúde delas. Então, assim, só para fechar, a comparação, ela sempre existiu. A gente se compara como seres humanos que somos. Mas a gente não deveria se comparar com a gente em outra situação? Exatamente. O que eu tenho feito por mim? Isso. No que eu tenho melhorado? É. No que eu tenho lidado com as mudanças? Porque a adolescência é um momento de mudanças extremas no corpo, na sua aparência. Então, assim, como é que eu tenho lidado? Como é que eu tenho me olhado no espelho? Tem muitos adolescentes que têm dificuldades importantes de lidar com o seu novo corpo. É um luto do corpo de criança, exatamente, né? o luto do Lógico. corpo da criança. Então, assim, agora, eu tô fazendo um luto de um corpo de criança, eu não entendo o corpo novo que eu tenho, mas eu já tô passando um monte de coisa que é pra gente que tem mais de 40 anos. Olha o, né? Porque o eu quero embolamento. pertencer a alguma coisa que eu ainda não defini, Exatamente. inclusive, que eu nem entendi, mas eu acho que deve ser alguém bom. disse que vai ser bom. É. O influencer disse que é bom. Então, eu tenho que usar. Gente, mas o influencer é um vendedor. Tá calma, tem que ver por que tá indicando, o que ele tá indicando semana que vem, se contrapõe, porque às vezes contrapõe, normal, é um vendedor, enfim. É um influenciador até no sentido de que tá falando com vários públicos, um dia é um, outro dia é outro, por isso que ele anuncia várias coisas, né? Sim, e ele tá no papel dele, tá desde que seja uma venda lícita, né? Que não seja o jogo do tigre. Desde que você, por favor, porque aquilo ali tá destruindo as pessoas. Os bets tá horrível. Eu gostei de você falar isso, que sororidade não é ser amiga de todas, mas é recusar a humilhar qualquer uma. Exatamente. Não debochar, não excluir e não rir quando a outra é exposta. O riso, uma vez eu li sobre o riso, né? O riso, ele vem também do nervoso. Então, cria-se uma surpresa que você tenha de uma virada de atitude de alguém, né? Que você fala, meu Deus, nossa, ela falou uma coisa bizarra. Às vezes sai um riso. Recomponha-se. É normal. Neurociência vai explicar por que você riu de uma coisa tão bizarra. Porque excluir outra pessoa, debochar de outra pessoa, maltratar outra pessoa é bizarro, né? Então, se deu o risinho nervoso, peça desculpas e saia. Porque, gente, aí eu tô falando com adolescente, gente, tá? Mãezona aqui falando com adolescente. Porque, gente, né? Ou tem um grupo de mulheres e estão falando de uma outra que passou e a mulher nem sabe o que está acontecendo e você está ali pensando assim, ai Jesus, por que elas estão falando isso? Ai, que tá, vão falar tá de mim quando eu sair? Que vão falar de mim? Não ria, porque vai parecer que você está concordando. Segura essa onda. Sim. Né? Sim. Vamos para outra postagem sua aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui o que eu separei. Ok, abemos Wi-Fi, vamos lá. Ok, segue um pouquinho aí, Catriel. Deixa eu dar essa aqui, ser chata, essa aqui. Me fala sobre isso, por favor. Tem muitas mães, tenho visto, muitas mães. Especialmente... Engraçado, tá vendo? Olha que coisa louca, ó. Tá curtido aqui, porque eu vi antes. Tá curtido aqui e ali não tá. Olha que coisa. Olha. Ah, não, mas não tá porque é do Catriel. Do Catriel. Pode curtir, Catriel, porque vem coisa boa aí. Vamos lá. Que tem um movimento... O que é? O ser chata não é problema nem solução. A intenção por trás é o que importa. Do que você tá falando? Eu tô falando porque tem muita gente dizendo que para você ser uma boa mãe, você tem que ser uma mãe chata. O que é ser mãe chata?
Então, aí que entra a questão. Porque para mim não é ser mãe chata. Para mim, essa definição de mãe chata que tem circulado por aí é definição de ser mãe. De não abrir mão do seu ato educativo como mãe. Então já estão colando que mãe é chata. Exatamente. Isso vai prejudicar as mulheres num grau master. Pra que isso? Então, aí todo mundo, Maldade. porque eu sou chata mesmo. Ou então, gente graduada que trabalha com educação, que trabalha com orientação à paz, falando, você tem que ser chata para o seu filho ser um bom homem ou uma boa mulher. Mas o que eles estão dizendo? Exatamente isso. Que é uma mãe que pega no pé, que olha se escovou dentes, que olha, que exige responsabilidade nos estudos, que exige respeito. Isso não é ser mãe chata, isso é ser mãe. Eu faço tudo isso e eu acho maneiríssimo. Essa é a minha questão. Eu tô muito incomodada com isso. esse movimento de mãe chata. Não porque eu discorde... chato não é pejorativo? Exatamente. Pra mim, chata é irritante. Isso. É inconveniente. A gente chato não é tem isso, trabalhado tanto no sentido de aproximar, fazer conexões entre mães e filhos. Uhum. Esse é o meu trabalho em relação à adolescência. Quando os pais e os filhos estão conectados, a vida fica mais fácil para todo mundo. Então, assim, por que agora jogar isso fora e falar assim, para você ser boa mãe, você tem que ser chata? Porque para mim, eu me afasto de gente chata. Se eu tô aqui do lado com um chato, eu vou fazer de tudo para me desvencilhar. Então, o lance é fazer seu filho saber que isso não é ser inconveniente, chato, nada. Pra mim é o oposto. Que isso é extremo amor, assim, cuidado, é proteção, é educação. Preocupação com que ele faça já automaticamente o bem cuidar, né? O auto bem cuidar. Porque isso diz de uma postagem que você fez que eu me senti assim, me senti pertencente, que é quando a pessoa sente solidão na parentalidade de um adolescente. Me fala isso. Tem uma postagem sua que fala isso. Tem. Eu não lembro exatamente quando foi. Mas é um pouco o que você estava falando logo na abertura aqui da nossa conversa. Porque é o seguinte... Eu me sinto sozinha. Eu queria saber por quê. Você e a torcida do Flamengo. Primeiro que o pai vai embora, né? O pai vai embora, constitui outra família, tá... Enfim, direitos adquiridos sociais, tá tudo certo. Também não tinha que ficar, não. Porque também ninguém tem que ficar se não quiser ficar. Exatamente. A porta é a serventia. E tá tudo certo mesmo, né? E que façamos dessa relação póstuma uma boa relação. Porque, afinal de contas, o importante é a filhota, o filhote. Mas o que é essa solidão que eu sinto? A solidão, ela, especialmente quando você educa um adolescente, se dá pelo seguinte. Quando você tem uma criança pequena, vou fazer um comparativamente. Quando você tem uma criança pequena e você vai levar para tomar sol na pracinha, ou você se reúne com as mães na porta da escola, quando você vai levar ou buscar, normalmente as mães de crianças conversam muito sobre suas dificuldades. Ai, porque nossa, tá fazendo xixi no berço toda noite, não tá difícil tirar fralda. Ai, porque toda vez que vai no shopping faz uma birra porque quer um brinquedo. A gente fala muito das nossas dificuldades abertamente, maternas. E troca. Ai, o meu também. Não, o meu não. Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, assado, cozido. Quando chega na adolescência, as questões são, de alguma forma, envergonham essas mães. Ai, meu filho tá respondendo pra caramba. Ou meu filho não sai do quarto. Ou quando ele fica bravo, ele vai embora e bate a porta do quarto. Ou ele chegou bêbado depois da festa no sábado à noite. Isso tudo é visto, até socialmente, como uma falha na educação. Você não educou direito. Você não deu limite para essa pessoa que bateu a porta do quarto. E hoje a neurociência explica e várias linhas psicológicas explicam o porquê desses comportamentos, que não é porque são explicados que tem que ser permitidos. Claro. Ok, pode fazer. Sim. Mas tem que ser identificáveis, né? Assim, sim, e assim, isso não quer dizer da sua má educação. Quer dizer de uma fase do desenvolvimento em que a gente precisa mudar o modo de educar. Você não pode educar um adolescente como você educou uma criança. Só que as mães têm muita vergonha de abrir isso. Então, pais, então,
sobre Mas há nada uma disso. Até porque nem ficam sensação, sabendo às vezes, né? com exceção desses estereótipos bem grandes do adolescente rebelde, as mães têm muita sensação de que só acontece com elas e na casa delas. Os espaços privados que a gente estava falando. Eu faço muitas rodas de conversa entre mães. Mães amigas, com filhos de várias idades. Às vezes mães da escola, da sala, né? Então aí tem todos mais ou menos a mesma idade. E sempre que a gente começa a abrir, é um ambiente cuidado, um ambiente em que o sigilo é acordado sim, e tudo mais. Mas, Ética. então, eticamente trabalhado, né? Mas toda vez que começa a haver uma abertura, porque lá em casa acontece assim, tem gente que chora de ouvir a outra. Ela falou, eu não acredito que eu tô sofrendo sozinha. É um momento, eu sempre saio tão enriquecida. Eu que estou coordenando a roda. Você viu como todo assim, mundo tem que grande. falar? Vocês viram como. A gente tem que falar o que está acontecendo, Exatamente. gente. E não é assim, falar tem que ser num ambiente Você não vai pré-acordado. falar para qualquer um, porque senão podem você tá te julgar. só expondo. Ah, eu vou falar na rede. Não, pelo amor porque de é Deus. minha filha. Tudo menos Não, né, isso. gente? Mas trocas de. São grupos São que querem grupos, evoluir. Exatamente. E há essa troca Dá para tão montar preciosa. grupos. Dá para montar grupos. Monte um Certamente. grupo, gente. Você sabe que eu tenho grupo até no Rio, que faz Ó, online? Tá, meu bem. Eu faço bastante trabalho online. Meus atendimentos são todos online. Mas Perfeito online, né? Porque Sim. vão fazer de onde tiverem. Exatamente. E é muito, muito legal. Assim, é uma modalidade de trabalho que eu tenho que enche meu coração de alegria. Falo, meu Deus, né? Então, essa solidão, ela é até a hora que você consegue chegar num grupo. Exatamente. E dividir as suas dores. E mostrar para o mundo que você sofre. E o mundo dizer, eu também sofro. O mundo, né, de pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. É tão lindo, Babi. É tão lindo. Eu vi mães se reconstruírem. Encontros mensais. Uma vez por mês faz um encontro. E mãe que chegou no fim do ano, assim, que tava outra pessoa. E que a gente termina chorando de alegria. Começa chorando de tristeza e termina de chorando desespero. de alegria. Chorar é coisa de mãe. É lógico, né? Porque a gente precisa se autorregular, porque a pressão é muito forte, a pressão social é muito forte. É muito. A pressão da menina que ouviu que queria ser mãe, que tinha que ser, que casar, que não sei o quê. Faculdade, mas casar. Trabalho, mas casar. Né? Não sei o quê, tudo. Olha, tudo bem, não, vai ser CEO, mas não vai ser mãe. Tudo isso junto. Não estou criticando quem é e quem não é. Então, passo de cada uma. Mas toda essa pressão vai resultar num corpo que precisa se expressar. Bora chorar, né? Bora chorar, precisa mesmo. E olha, por último, estamos chegando ao final. Mas olha... Clau, ela menos volta, né, Clau? Pelo Quando menos você com o livro. Quando eu lançar volta o com o livro, livro, prometido. Fala pra gente dessa postagem, que a gente vai estar nessa época aí exibindo o nosso déjà vu com você. Como aproximar seu adolescente nas festas de fim de ano. Você já pensou nisso? Pois é. Eu não tinha pensado. Eu vi a postagem da Clau, é isso que eu tô falando. E aí? Festas de fim de ano normalmente são um desafio. Vamos lá, crie um ambiente acolhedor. Eu vou falar a coisa, você explica. Crie um ambiente acolhedor, é a sua primeira cartela. Por quê? Porque você gosta de chegar num lugar em que todo mundo te olha torto? Preferia Às ser vezes míope, o adolescente não. chega lá, ele tá quero. com uma roupa do jeito que ele gosta, que talvez é mais mal vista pelos mais velhos. E aí todo mundo fala, nossa, né? Ou ao contrário. Ai, tá crescendo o bigodinho, hein? Ai, tá usando sutiã, nossa, tá mocinha. O adolescente quer que abra um buraco pra ele se enfiar dentro, né? Então, assim, vamos acolher, vamos ver a pessoa que tá chegando e não ficar apontando para o que eu vejo de diferente nela. Vamos dar um espaço para ela existir do jeito que ela é. Eu acho que esse é o recado, né? Seria mais bacana, assim, falar assim, que bom que você tá aqui. Ai, Ponto. nossa, adorei te ver. Adorei te ver, que bacana você estar aqui com a gente. Não precisa falar como você cresceu também, tá? Pelo amor, né? Mas Peguei você no colo. Até porque nem todos os adolescentes cresceram tanto ainda. Também. Então já viu. Mas é muito gostoso, né? Quando você chega, qualquer idade, então com adolescente principalmente, né? Assim, nossa, que bom que você está aqui com a gente. Boa a sua presença. Amei. Fica aqui. Tô Mas aqui, gostoso. vamos conversar, né?
Agora outra, interesse-se pelos interesses do adolescente, Sim. dela. Os grupos, né, normalmente falam de assuntos né, de interesse comum. A gente vai falar sobre a série X, a gente vai falar sobre política, economia, o que quer que seja. Agora, o adolescente normalmente tem interesses peculiares. E ele tende a se fechar. Normalmente ele vai pegar o celular dele enquanto os adultos estão todos conversando e ele vai ficar lá. Né? Às vezes nem entre eles, se tem mais de um adolescente, nem entre eles conversam muito. Agora, se chega um adulto e fala assim, o que você tem assistido? Né? O que está na moda que pessoas da sua idade estão usando? Que tipo de música você quer? Pronto, você acendeu uma luz no olho desse adolescente. O interesse pelo que interessa para ele, às vezes para mim é uma chatice. Mas se eu quero fazer esse adolescente próximo... a gente não canta Galinha Pintadinha quando eles são crianças? Canta. Por que a gente não pode ouvir falar de uma série adolescente que dói? Verdade. Vai machucar o adulto? Não. Então, assim, é se abrir para ter a oportunidade de conviver com esse adolescente. Já ouviu falar de Hatsune Miku? Não. Pois é, Hatsune Miku é uma cantora... Cíntia, depois você corrige mamãe, tá? Mas é uma cantora, cara, eu acho que é de cabelo azul, assim, e tal. E ela é uma IA. Ela é um holograma. Só que, assim, músicos, produtores musicais, DJs e tal, fazem, né? Aí com voz de IA ou chamam uma cantora, não sei ao certo. Acho que deve ser tudo inteligência artificial. Mas ela é uma personagem, tem tudo sobre ela. Assim, tem os desenhos, tem a bolsa, tem, né? E aí, quem gosta, que é uma coisa... Né, mais asiática, né? Quem gosta se reconhece na rua, né? Vestem cosplay da Hatsune Miku, então tem esse grupo e tal. E eu sempre confundo, eu acho que a Mitski, que é uma outra cantora, é pessoa real, né, Cíntia? E a Hatsune Miku é uma cantora e que lota estádios. Olha. Porque as pessoas querem ver esse holograma, né? Olha e tal. que coisa. E ela tá ali dançando e cantando. É absolutamente geracional. E todo mundo cantando em japonês, assim. E se vier aqui para São Paulo, vai ter, lotar a galera estádio. vai lotar. Cara, é muito... Então, assim, eu tô te falando isso porque... Porque não é interessante? Por que você não pode saber? Porque a gente tem 50 e tantos anos. Por que a gente não pode se interessar por isso? Ou sempre... A gente tem a tendência a falar que tudo que é adolescente... É feio, é de mau gosto, é bobo. Agora, se você pensar na nossa sociedade, você tem parque infantil, né? E você tem lugar para adultos se reunirem. Aonde fica o adolescente? Um adolescente numa pracinha entre uma é mal coisa e visto. outra. As mães das crianças pequenas falam, o que essa pessoa quer aqui? Não tem lugar para eles. Não tem loja de roupa específica, raríssimas. Raríssimo. E às vezes fala infantil e adolescente, aí você vai lá ver, só tem tudo cara de criança. Então, assim, eles não têm um espaço na nossa sociedade. O único espaço que é dado a eles é o de ser aborrecente. E aí eles aborrecem mesmo, aí. Mas não se chama mais. Não, pelo amor de Deus, você é vira cafona. inimiga. Cafona falar Você que vira é minha aborrecente. inimiga se falar aborrecente, pelo amor de Deus. É ignorante isso, né? É ignorante. Mas é o espaço que a sociedade dá para eles. Convide, não obrigue. Então. E fala, troque o... Vai lá falar com todo mundo. Por um convite como, olha, se você quiser, pode vir conversar um pouco aqui com a gente. O convidar e não obrigar não significa que ele não vai na festa de Natal. A festa de Natal é da família, ele faz parte da família. Inclusive, é um atestado de pertencimento dele. Nós não vamos abrir mão da sua companhia. Você vai. Sim, beleza. Mas quando a gente chega lá, a gente convida. Quer ficar aqui com a gente? Quer comer alguma coisa? Não quero comer nada agora. Ok, quando você quiser, é só falar. Dali a pouco a gente oferece de novo, porque é capaz de passar a noite sem comer nada. E é esse o convite. Se quiser vir falar com a gente, tudo bem. Ou então, posso ir aí falar com você? Deixa eu ver aqui. O que você tá jogando aí nesse celular? Ou você tá conversando com alguém? É amigo? Ele também não tá feliz na festa, sabe? Tipo, por que não? Né? E então, às vezes a esse resposta o convite e esse pedido de permissão para pisar no mundo deles. Perfeito. Por que a gente pode entrar com o pé na porta? O que a gente acha que o adolescente é nosso, a gente pode jogar pra cá, jogar pra lá. Essa não é saco de batata. Não é assim. Não. Gostei. E inclua o adolescente na preparação, quer dizer, peça ajuda com a música, a mesa com algum detalhe na festa. Exatamente. Interessante. Minha mãe faz tanto isso com a minha filha, minha mãe ama Natal, né? Não que eu não ame, mas é a minha maior concurso. Isso promove mais engajamento. Sim. Olha, eu preciso que você faça uma playlist. Lembra que vai ter a vovozinha de tantos anos. Então faz uma playlist eclética pra gente ouvir na noite de Natal. Pronto.
né? Adolescente tem 3 grandes necessidades que a gente não pode esquecer. E a gente conquista eles quando a gente supre essas necessidades. Se sentir importante, se sentir pertencente e se sentir competente. Quando você dá para ele algo para ele fazer, porque você sabe que ele é competente para... Ressalte. Isso já dá um quentinho no coração dele. Você fala, nossa. Agora, assim, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu acho que eu nunca recebi tantas críticas num post quanto eu recebi nesse. Nossa, eu amei esse. Eu recebi Tô indo por um caminho certo então, viu, Cláudia? Porque é por isso que essa geração tá desse jeito. A gente tem que aprender a se adaptar nos lugares. Eu não quero me adaptar num lugar que eu só leve crítica, ou seja ignorada, ou seja invalidada. Eu não quero. Eu não vou me adaptar. Senão a sua adaptação só vai ser autoanulação. Submissão. E aí depois o menino cresce, a menina cresce, e aí ele tem que ser proativo, ele tem que saber solucionar problemas, mas na infância e na adolescência ele teve que ser um cordeirinho e ficar assim, ouvindo todo mundo falar tudo que ele... Então, assim, não cabe. A conta não fecha. E eu não me surpreendi com essas críticas que recebi justamente por causa disso. Porque as pessoas não respeitam. Mas, gente, é uma turma que não viu o post desde o início. É só ler desde o início, gente. E é só ler, de fato. Porque tem gente que não lê. Tem gente que faz aquela leitura dinâmica, que até quem ensina a leitura dinâmica vai dizer assim, não é leitura dinâmica não, Babi. Isso aqui é qualquer coisa, menos isso. Exatamente. Valorize e reconheça a presença. Então, agradecer é isso que você falou. Exatamente. Você falou, que bom que você veio. Nossa, tô louca pra saber o que você vai ganhar de presente. O que um adolescente de 15 anos pede de presente de Natal? Gente, isso é querer conhecer o outro. Que coisa linda. E atenção, quando os adultos ajustam o tom, respeitam a autonomia e demonstram interesse verdadeiro, as festas de fim de ano deixam de ser aquele momento de tensão, né? De uma obrigação. Aquele martírio, né, para adolescente, é isso? Isso vai construindo o relacionamento. Porque a festa de fim de ano acontece todo ano. E o adolescente vai participar por muitos e muitos anos. Então, assim, a coisa começa a se tornar mais leve. Você tem que fazer menos sacrifícios para levar o seu adolescente ou a sua adolescente para a festa familiar. Então, é uma trajetória bonita que se faz. E, obviamente, aumenta a conexão e a confiança do adolescente nos adultos que cercam ele. Eu adorei esse post. Encaminhei para um monte de gente já. Que bom, obrigada. Porque é isso, você cria, como você escreveu, interações mais leves e genuínas, criando lembranças positivas para toda a família. E muitas vezes... família e amigos que vêm junto, que às vezes tem um amigo sozinho na cidade, né? Sim. Agregue, né? Por favor. Cláudia, me fala aonde as pessoas podem te alcançar, como elas podem te abordar para trazer, né, seus conhecimentos, para trazer, levar sua presença, aonde? Olha, tem o meu Instagram, que é bem, né, bem movimentado. Então, eu tô lá fazendo 3, 4 postagens por dia, todos os dias. Pô, maravilhosa. Tem o meu site, claualaminos.com.br. Tem um formulário de contato, tem um formulário para newsletter, que todo mês eu libero um texto maior e inédito. Eu não sei disso ainda, depois eu quero... Então entra lá no site. No site e aí eu posso me inscrever. Aí você tem que preencher um formuláriozinho e aí todo mês eu mando um texto que não foi publicado no Instagram, falando sobre algum assunto daquele momento, né? E eu tenho tido bons feedbacks. Então, esses dois... No meu Instagram, tem a parte de contatos, que tem o meu site e tem o meu WhatsApp. Perfeito. Qualquer um pode falar. Então, eu faço muita palestra, tenho feito muita palestra em escola, de verdade, tanto para pais quanto para alunos. Essas rodas de conversa de mães e de pais, que têm se desdobrado para rodas de conversa com os adolescentes, com os filhos dessas mães e esses pais. Então, assim, tem várias maneiras de me levar até, né, as pessoas porque eu quero que esse conteúdo eu aqui, gente, dei só um gostinho de quero mais, tá? Mas eu espero ter cumprido essa missão. Muito obrigada. Eu que agradeço, presença querida. linda, que Cláudia. Alegria. Muito obrigada mesmo. Nossa, continue. Só continue, viu? Por favor, vamos salvar essa próxima geração que vai cuidar da gente. Vai mesmo. Ai, peraí, falei, pronto. Esse foi o Deja Vu dessa semana. Tá aberta a temporada Adolescência. Fica por aí pensando sobre isso. Encaminhe esse Deja Vu para quem você acha que vai
ganhar com isso, né? Vai pensar um pouco mais sobre isso, vai ganhar mais conhecimento. Então, conheça, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada aos apoiadores mais uma vez e até a semana que vem. Tchau. Tchau.